Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos falar de um assunto bem gostoso, bem bacana, que é exatamente a proteção do mundo espiritual e principalmente porque é que nós somos afetados muitas vezes pela influência dos espíritos, né? O que é que eles podem fazer conosco. Nós terminamos agora há pouco a nossa reunião mediúnica aqui no nosso SEC, né, onde nós entramos em contato com essas entidades, com esses espíritos, que são espíritos que vêm aqui conversar conosco, bater um papo, dizer o que é que estão sentindo, o que é que estão passando, e todas essas impressões que nós temos do plano espiritual nos convence a cada dia de que nós temos essas companhias espirituais de forma muito constante em nossas vidas. E um outro dia uma pessoa me perguntou: Wagner, tudo bem, a gente é obsidiado, os espíritos influenciam a nossa vida, e os espíritos de luz, né, os espíritos que nos guardam, será que eles não influenciam as nossas vidas também? Será que eles não estão o tempo suficiente para nos proteger dessas obsessões? O problema está na sintonia vibratória, gente. Muitas vezes nós nos encontramos em sintonias vibratórias que não permitem com que os espíritos que estão querendo nos ajudar, que estão querendo nos passar boas intuições, sejam, na realidade, eles não conseguem nos acessar. Nós estamos tão ligados vibratoriamente a coisas negativas, as sensações, que são as sensações que permeiam o nosso arqueocórtex, né? Nós temos no cérebro, na própria estrutura cerebral, né, duas áreas bem definidas. Nós temos o neocórtex, que é aquele novo cérebro, né, que é a nova estrutura cerebral, que faz parte desses bons sentimentos que nós temos, da ponderação, né, da visão de que nós precisamos ampliar as nossas consciências, sermos mais generosos, mais bondosos. E nós temos a parte do arqueocórtex, que está muito conectada aos nossos instintos humanos. Então, a maioria da população no mundo, hoje encarnada na Terra, está muito conectada a esse arqueocórtex, né? A essas sensações e emoções que vibram muito nos chakras inferiores, né? O chakra do plexo solar até o chakra básico, né? Que são as emoções que são fundamentais para o ser humano, né? Onde nos dá o prazer, a vontade de viver, a vontade de criar, de desenvolver coisas maravilhosas, fantásticas. Lógico que sim, mas também é por aí que entram todas as tentações humanas, né? A vontade de curtir, de farrar, de brincar, e essa coisa toda nos conecta paralelamente ao mundo espiritual que nós não gostaríamos de ver. Vocês podem ter certeza. Então, tudo que tem de muito negativo está exatamente nessa faixa também, que é a faixa mais animal, que é a faixa mais densa dos sentimentos humanos. E isso, naturalmente, nos conecta a essas entidades espirituais mais negativas. Essas entidades espirituais negativas, elas têm muito mais influência sobre nós do que as influências dos espíritos superiores. Por exemplo, ninguém gosta de escutar na sua própria consciência que são eles que estão intuindo a gente, que não faça determinadas coisas, que não beba demais, que não farre demais, que cuidado com o carnaval. Estamos aí nos aproximando, estamos em fevereiro já, nos aproximando do carnaval. Então as pessoas obedecem muito aos instintos, né? E mesmo com todos os avisos para não exagerar, para não fazer, para não cometer não ter determinados comportamentos, nós caímos nesses comportamentos e seguimos para o lado errado ao invés de para o lado certo. Porque nós achamos chato, demodê, nós achamos sério demais, nós achamos muito, castrador o posicionamento dos mentores espirituais que estão nos intuindo para que nós pratiquemos coisas diferentes, positivas, com a mente ampliada, desenvolta, né? Que nós não tenhamos ciúmes, nem ressentimento de ninguém, não tenhamos essa reação de fúria, de briga no trânsito, nas redes sociais e tal. Mas nada disso a gente obedece.
Então, à medida em que a gente não obedece, a gente se conecta com o quê? Com coisas positivas? Não, lógico, a gente está se conectando com coisas negativas, né? E aí, lógico, aparecem todos os tipos de doenças que são advindos a exatamente essa impressão, essa sensação que os espíritos nos passam. E nós começamos a adoecer principalmente das doenças psicossomáticas, né, que são as doenças que vêm e somatizam no nosso corpo, e das doenças psicológicas, né, que a depressão está aí devastando o mundo, a ansiedade é uma das principais tópicos para levar o ser humano a essa loucura que anda vivendo, que é essa coisa do para ontem tudo é para ontem, tudo é para não, eu quero que aconteça agora, nesse exato momento. Veja, eu não estou dizendo que a coisa é ruim, que não é bom a gente ter essa agilidade no mundo, não é isso. O problema é que a gente só acha que tem isso, só acha que é por aí que a gente deve vibrar, e não é. Então é mais ou menos por aí, gente. Se a gente vibra positivamente, se conecta na faixa de amparo, auxilia as pessoas, ajuda elas a crescerem também, desenvolve. A gente não precisa ser santo, mas a gente pode sim se conectar a coisas melhores e mais sutis. A gente só se conecta a coisas ruins, a gente só se conecta a coisas com baixas vibrações. Então, naturalmente, essas entidades têm muito mais acesso a gente do que os nossos mentores espirituais. Eu acho que ficou bem claro que a gente precisa primeiro se sutilizar, melhorar os nossos padrões vibratórios para sintonizar na faixa do bem, na faixa dos anjos da guarda, dos nossos guias espirituais, daqueles que nos dão boas influências e bons pensamentos, que nós temos todos os dias os avisos dele para não fazer determinada coisa, para não cometer determinadas injustiças, para não ser pouco humilde, para não ser orgulhoso, e também a gente não aceita essas sugestões e continua fazendo continua com o mesmo padrão vibratório, o que atrai essas entidades mais grosseiras. Então é por aí que funcionam as obsessões, gente. Somos nós mesmos que atraímos os nossos obsessores. E nunca devemos reclamar deles, porque na realidade eles nos fazem lembrar de que nós estamos errando. E se não tivesse esse crivo do erro, né, mostrar que nós estamos cometendo determinados erros, equívocos, nós não conseguiríamos consertar e nos revoltaríamos e traríamos para nós mais consequências negativas ainda e atrasaríamos o nosso desenvolvimento aqui no plano terrestre, né, na Terra, no corpo encarnado. Tá certo? É para isso que nós viemos, para nos desenvolver e entender todas essas forças. Né? Então, que compreendamos melhor todas essas forças e nos livremos da forma mais positiva possível, com amor e vibrando positivamente, porque quando vibramos positivamente e começamos a fazer o bem, até aqueles que são os nossos inimigos começam a vibrar positivamente e se tornam muitas vezes os nossos amigos e protetores espirituais. Um beijo no coração de vocês, paz e luz sempre, sempre.